Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também os demais irmãos e irmãs, membros de outras igrejas evangélicas e cristãs. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e é com grande alegria que chego até você e agradeço o fato de você estar nos assistindo agora nesse vídeo. Eu quero compartilhar a Bíblia, a Palavra de Deus com você, e na verdade eu recebi do pastor Rodrigo, lá da Igreja Batista Alcance, em Rio das Ostras, no litoral do Rio de Janeiro. Ele é meu primo, na verdade é filho do meu primo Joel, né, e neto do meu tio Joaquim, que também era pastor lá na Igreja Batista da Graça, em Belfor Roxo. Pastor, fazia parte da equipe do Ministério Pastoral. E o Rodrigo é um jovem pastor, gosto de ouvi-lo, prega muito bem, já falei isso para ele, e ele mandou uma devocional, só áudio gravada, baseada em Isaías. E eu achei interessante, e a ideia dele era voar mais alto. E ele falava sobre as novas perspectivas de hoje em relação a isso. O drone trouxe uma visão diferenciada da realidade, coisa que até algum tempo atrás era quase impossível para a maioria dos mortais, né? E hoje você tem isso aí na internet, e você vai numa loja ou pela internet, você compra, porque tem desde um pequenininho até um bem mais caro. E ouvindo e refletindo, eu fui ler o texto e refletir sobre esse texto. Eu gostei, achei interessante. E quando eu gosto, eu procuro sempre trazer aquilo para a minha vida, e se Deus fala ao meu coração, eu quero compartilhar com você, como tenho feito em outros vídeos. Você já deve ter percebido isso. Mas, diferente da perspectiva, do foco que o meu primo, o pastor Rodrigo, trabalhou, eu fiquei refletindo, orando, e o que surgiu no meu coração é que tudo é uma questão de perspectiva. Tudo é uma questão de perspectiva. A nossa vida, a maneira como reagimos àquilo que acontece com a gente, a maneira como nós nos sentimos, em especial num tempo como esse de pandemia, né? Muitas incertezas, cada dia uma notícia nova que, ao invés de trazer alívio, pode piorar a nossa situação, trazendo mais incerteza. E eu quero ler esse texto de Isaías 40, os versos 27 até 31, e o texto bíblico, dentro de uma promessa de Deus de conforto para o povo, uma promessa de Deus de cuidado numa situação de exílio, uma situação crítica de sofrimento, né? De perda até da identidade nacional e religiosa. E aí, a partir do verso 27, no livro de Isaías, no capítulo 40, a Bíblia diz assim: porque você reclama, ó Jacó, está se referindo ao povo de Deus, e porque você se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Eram perguntas que o povo fazia já desalentados, já desencantados e já cansados de tanto esperar uma ação de Deus em trazer um livramento, e esse livramento nunca chegava. E aí Deus continua falando através do profeta Isaías assim, uma pergunta: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam como águias, correm e não ficam exaustos. Andam
e não se cansam. Na verdade, para mim, veio, e quero compartilhar com você justamente por isso, esse texto veio como dizendo para nós que a maneira como reagimos, a maneira como nos sentimos, a maneira como vemos toda a situação que estamos enfrentando, tem a ver com a perspectiva. Primeira coisa que eu achei interessante colocado no texto é Deus mostrando de maneira clara, objetiva, que como povo de Israel nós somos seres humanos e nós também temos esse sentimento de finitude, esse sentimento de impotência, de incapacidade, às vezes até de incompetência diante da situação, e outras vezes, não se pode negar, temos uma sensação, um sentimento de abandono. Parece que fomos abandonados por Deus, lançados à própria sorte. Isso não é verdade. Isso acontece porque somos humanos. Temos uma necessidade de correspondência. Somos carentes de um senso de pertença, de relacionamento íntimo com alguém. E tudo isso tem nos sido privado. Não podemos mais cumprimentar, abraçar, beijar as pessoas que amamos. Não podemos estar reunidos num templo. Até as festas de família têm que ser tratadas com extremo cuidado. Porque tudo isso pode trazer doença, pode trazer sofrimento, pode trazer o luto e a dor. Então nós nos sentimos assim, largados, abandonados, porque não temos uma perspectiva a médio e curto prazo de solução. Não enxergamos, isso é ter perspectiva, é enxergar uma solução a médio e curto prazo, ou a longo prazo. Uns dizem que a vacina é para 2020 ainda, outros para 2021. Agora já estão dizendo que só para 2022. E não dá para a gente ficar 2 anos vivendo dessa forma. Outra coisa que eu achei interessante no texto é quando o próprio Deus fala que essa questão da perspectiva, ela revela, de certa forma, o nosso conhecimento limitado de Deus. E esse conhecimento é mesmo limitado. A gente não tem como explicar Deus. E alguém até disse, a teologia tenta explicar Deus. Isso é mentira. Eu sou formado em teologia, eu tenho pós-graduação, mestrado, eu estudo teologia desde 1986 e sou professor de teologia desde 1990, e eu nunca li um livro sério de teologia que tenta explicar Deus. Todo livro de teologia sério parte do princípio de que nós estudamos Deus e as suas relações com o universo, como ele se comunica conosco. Mas explicar Deus, a própria Bíblia diz que o ser de Deus, a mente de Deus, a sabedoria de Deus é insondável. Não teve quem o ensinasse e não tem quem possa ensiná-lo. E não tem quem possa entendê-lo, prescrutar a mente de Deus, ou seja, como que olhar no microscópio e identificar lá dentro, como os cientistas identificam o DNA do ser humano, ou agora identificam as mutações do vírus da Covid-19. Porque o nosso conhecimento de Deus é limitado. Daí a pergunta, você não sabe? Você nunca ouviu falar que esse Deus é um Deus eterno? É o Deus criador de todas as coisas? É um Deus onipotente? Ele está sempre ativo, ele sempre realiza a sua obra, ele sempre faz acontecer. Como diz o Salmo 121, que já falei sobre ele, e a missionária Gisele também em vídeos anteriores, ele não se cansa, ele não dorme, ele não cochila. Porque ele é Deus.
ele não se desgasta como eu e você. Ele é sábio e a sabedoria dele é plenamente perfeita. Tudo que ele faz é bom. E até mesmo quando as coisas parecem que não vão dar certo para nós, a Bíblia diz, em Romanos, Paulo escreve, ele faz com que todas as coisas concorram, contribuam ou resultem no bem daqueles que o amam. Ou como disse José, pode se intentar o mal contra mim, mas Deus transforma o mal em bem, o mal em bênção. Porque Ele é esse Deus, é poderoso. E nós não devemos ficar preocupados, perturbados, querendo entender Deus, compreender Deus. Eu uma vez conversei com um indivíduo, ele dizia, eu não creio em Deus porque eu não consigo conhecer Deus e explicar Deus. Então se ele não é compreensível pela razão, se ele não é explicável de forma racional, eu não creio. Eu digo, mas se eu pudesse explicá-lo, se eu pudesse entendê-lo de forma racional, eu já não creria nele. Por isso. Porque um Deus que pode ser plenamente entendido e explicado lógica e racionalmente, ele é muito mais fruto da produção da mente humana, da ciência humana, do que um Deus vivo e verdadeiro que está acima da ciência, a ponto de alguns médicos reconhecerem que em determinados momentos em que pacientes são curados, até médicos que não são evangélicos, que não são cristãos, reconhecerem, houve um milagre. Ou então, como algum tempo atrás um médico disse para nós que estávamos junto com a família de uma pessoa da nossa igreja para fazer uma cirurgia muito grave no coração, e ele disse, qual é a religião de vocês? Nós falamos, somos evangélicos da Igreja Batista. E ele disse, então ora para o Deus de vocês, porque é o único jeito dela sobreviver. E essa irmã está viva até hoje. É líder do ministério de intercessão da nossa igreja. E acabamos nos tornando os amigos desse médico, e ele acompanha as nossas mensagens, esses vídeos, e eu agradeço a Deus por isso. Não adianta querer explicar Deus. E aí, então, voltamos ao tema. Tudo é uma questão de perspectiva. E por que eu falo isso? Vamos olhar aqui o verso 29, 30 e 31. É Deus que fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. É como que um jogo paradoxal, né? É algo positivo contra o negativo, em paradoxo com o negativo, né? E aí eu me lembrei quando estava estudando isso aqui de um pensamento, uma frase, já foi atribuída até a Bertold Brecht, a Santo Agostinho, Mahatma Gandhi, mas não é verdade, isso é um erro. Na verdade é um ditado em inglês, é mais um jogo de palavras do que um ditado, né? Da forma como ele se pronuncia em inglês. E esse pensamento diz assim, junto às grades da prisão, 2 homens contemplavam, ou 2 detentos contemplavam. Um só enxergava a lama no chão, o outro, o céu estrelado. É uma questão de perspectiva. Sentado junto à grade da prisão, no mesmo lugar, um olhando para cima e vendo o céu estrelado, e o outro só via o chão cheio de lama. A nossa perspectiva, a sua perspectiva em relação a Deus, ao seu poder, a sua misericórdia para conosco, faz toda a diferença. Deus fortalece o cansado. Você está cansado? Você está abatido? Deus é o único que fortalece. Não adianta procurar médico, não adianta remédio. Vai dar uma
é um paliativo, melhorar por uns dias, depois está lá o buraco outra vez. Está aquele vazio, aquela sensação, né? Falta uma força anímica. Falta é uma canseira na alma. Não é só no corpo físico. E aí ele diz, Deus dá força ao cansado. Deus revigora o enfraquecido. Estou a ponto de desistir. Não tem mais como fazer. Eu vou largar tudo. Deus revigora. E às vezes o que falta é largar tudo mesmo. Eu ouvi uma vez o pastor Odilon contando uma história. Ele trabalha com vida total da igreja, pastor Odilon Pereira. Temos muito carinho, trabalhamos juntos no litoral paulista. Ele era pastor da primeira igreja de Santos, Batista de Santos, e eu na segunda de São Vicente. E até hoje temos grande amizade. A irmã Olga é uma bênção na minha vida, conselheira. A filha dele, que mora aqui perto, Silvana, é uma missionária junto com seu esposo, doutor Misael, bênção de Deus. E pastor Odilon, ele contou uma história uma vez, numa pregação que eu ouvi, e ele dizia que o homem vinha andando na trilha à noite e de repente ele caiu no poço. E aí, aquele desespero de noite no escuro, e ele conseguiu se agarrar num galho, quando a mão dele passou ali. E ele ficou ali, gritou socorro e tal, mas de noite não tinha lua, era período de minguante, e ele ali ficou a noite toda desesperado, e aí de repente ele ouviu uma voz: solta o galho. E ele, mas como? Eu não sei a que altura eu estou do poço. Se eu soltar aqui, eu tiver alguns metros do fundo, eu me quebro todo, eu não sei lá embaixo. Se tiver água, eu morro afogado. Se tiver pedra, eu me quebro. Se tiver vazio, seco, pode ter cobra. O que acontece comigo? E ele passou a noite ali num desespero, agarrado naquele galho, porque ele não conseguia enxergar nada à sua volta, abaixo de seus pés e nem no alto. Mas quando o sol surgiu e clareou o fundo do poço, e ele olhou, ele soltou a sua mão. Ele estava a 1 palmo, 25 centímetros do fundo do poço, mas passou a noite segurando no galho e amanheceu com seus braços cansados, as suas mãos ensanguentadas, porque faltava a perspectiva de Deus, a luz do sol brilhando, iluminando a sua vida, a sua visão, a sua história. É bem assim. Às vezes nós temos que nos lançar nas mãos de Deus e deixar que Ele cuide de tudo. Não interessa se somos jovens, adultos, se somos idosos. Observe, os jovens também fracassam, diz o texto, verso 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Um desgaste é grande, é total, todo mundo. Nunca se teve tanto caso de suicídio entre jovens, adolescentes no mundo como se tem nesse século 21. O que é que falta? Falta perspectiva. Falta a luz de Deus clareando os olhos. Eu sei que tem problemas psicológicos, emocionais, eu sei que tem traumas gerados por violência, por assédio, por pedofilia e tudo mais. Eu sei de tudo isso. Mas em última análise, eu creio, falta uma perspectiva de Deus nos olhos desse povo, da nossa gente. Então nós temos que esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque ele diz aqui, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não
ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa comparação da águia é algo maravilhoso. Eu não sei se você sabe, mas voar como águia é algo muito significativo. A água voa normalmente, em média, a 2.400 metros de altura, de altitude, e pode chegar a 100 quilômetros por hora. E lá de cima, do alto, ela tem uma visão da presa e ela pode enxergar uma lebre a 3 quilômetros à frente e ela consegue calcular em perspectiva aonde ela tem que dar o rasante e pegar a sua presa. É isso que Deus está falando. Vamos subir, colocar a nossa confiança em Deus, colocar a nossa esperança em Deus. Vamos buscar a Deus e confiar que Ele está cuidando de tudo. E vamos deixar que Ele nos dê essa perspectiva que carecemos para alcançar objetivos não apenas humanos para nós, mas objetivos espirituais, que com certeza vão transformar, mudar radicalmente a nossa vida, a sua vida. Queridos, os que esperam no Senhor voam como águia, não se cansam, não se fadigam, porque são sustentados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, e aprendem pela ação do Espírito Santo a ter uma perspectiva de Deus para a sua vida. Porque aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor, aprende a enxergar as coisas, a ver as coisas pela fé. E uma visão de fé é uma perspectiva espiritual. E a visão de fé, a perspectiva espiritual, sempre focada em Deus, é visão de vitória. E é esse o desejo do meu coração. Como disse, tudo é uma questão de perspectiva. Mude a sua perspectiva. Olhe para Deus, confie em Deus, espere em Deus e voe como águia. Que Deus nos abençoe. Querido Deus e Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, eu abençoo a vida desses queridos que nos assistem agora. E clamo, Deus, dá-nos uma visão de fé, uma visão espiritual. Tira de nós a limitação da perspectiva humana e dá-nos, pelo Teu Espírito Santo, perspectiva de fé, com os nossos olhos focados, fitados, amarrados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu abençoo a casa, a família desse querido que nos assiste, dessa querida que nos assiste agora. E clamo, Deus, a Tua vitória, uma nova perspectiva de fé espiritual. E faço esse pedido abençoando essa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Adorando o Senhor. Aleluia. 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 É tempo de quebrar cadeias, restaurar